Paraibanos e paraibanas, muito boa noite. Cá estamos nós mais uma vez juntos na tela da TV Arapuã para o nosso encontro semanal de debates e entrevistas de maior credibilidade da televisão paraibana. Daqui a pouco eu vou ficar frente a frente com o prefeito reeleito de Campina Grande, cidade do coração dos paraibanos, Romero Rodrigues, do PSDB. Uma entrevista que promete. Romero Rodrigues saiu bafejado das urnas em Campina Grande, com quase 70% dos votos dos campinenses, surpreendeu a muita gente, talvez até internamente no seu grupo político, e saiu muito fortalecido das eleições municipais. O que é que explica essa votação? Quais são os projetos do prefeito de Campina Grande? Quais são as iniciativas administrativas que ele está pilotando na cidade que justificam essa votação? E, quem sabe, outros voos na sua carreira política, sobretudo em 2018. Daqui a pouco essa entrevista com a sua participação, a sua interação, seu comentário. De volta aqui na TV Arapuã, frente a frente, e nesse bloco para conversar com o prefeito reeleito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSDB. Obrigado pela presença, Romero. Sorridente depois de uma eleição. O fardo fica para trás, muito peso uma campanha numa disputa como a de Campina Grande, né, Romero? Obrigado pela presença, boa noite. Eu que agradeço, Sérgio, a você, saudar todos os telespectadores, uma honra poder estar aqui com você. O sorriso é pela satisfação de estar aqui com você, estava em débito, já havia, assim, discutido sobre esse compromisso meu com você, com seus telespectadores, e agora estou, graças a Deus, podendo honrar para minha alegria esse compromisso com vocês. Então, vamos quitar aqui, até o último minuto aqui. Então, vamos. Prefeito Romero Rodrigues, até a convenção, junho, até ali perto das convenções, havia estimativas e estudos nos bastidores dos números que davam uma eleição em Campina Grande acirrada, com o seu principal adversário, o ex-prefeito veneziano Vital do Rego, deputado federal, com uma margem considerável, se aproximando perto assim das suas intenções de voto. Que guinada foi essa? O que é que você fez para se distanciar tanto do seu principal adversário e dos demais durante o percurso da campanha? Não, veja bem, no período prévio, sempre há indefinição. Logo após a definição do quadro dos nomes que concorreram às eleições, então logo se decidiu, pesquisas internas já evidenciavam assim, uma curva de crescimento bastante ascendente em relação ao nosso nome. E qual a motivação? Eu vou falar assim, pelo que eu pude escutar, testemunhar durante o período eleitoral, que o que prevaleceu foi o trabalho, foram as ações, as obras que foram evidenciadas, até porque nós tivemos também a oportunidade no período eleitoral de mostrar um pouco mais para a população. Nós divulgamos pouco, eu reconheci isso assim, com bastante franqueza, durante esse período todo administrativo, não investimos muito em mídia, mas no período eleitoral, até pelas circunstâncias do próprio guia eleitoral, nós tivemos a oportunidade de poder mostrar um pouco mais, e isso fez a diferença. Você acha que faltou essa política mais forte de comunicação? Não, divulgamos pouco, como falei, porém, as pessoas, assim, perceberam, até porque a cidade se transformou no canteiro de obras. Onde você andava em Campina Grande, tinha uma obra, uma ação da prefeitura. Nós conseguimos, até o período das eleições, em torno de 3 anos e 9 meses administrativos, de fazer, assim, o que talvez pouco foi feito na história de Campina, assim, em um período administrativo. Chegamos, já no período das eleições, com aproximadamente, até o término das eleições, com aproximadamente já em torno de 350 a 400 ruas pavimentadas, em asfalto, em paralelo, 350 a 400 ruas pavimentadas, com 2.800 casas entregues à população, e 4.100 em construção, mais 3 creches, 2 escolas, 2 postos de saúde, 2 praças com academia e um CRAS. Então, é uma ação de infraestrutura, nessa que eu estou falando, que é uma área que nós estamos construindo, que por si só já nasce maior do que 180 municípios paraibanos, o Complexo Habitacional Luiz de Campos, que, aliás, no início eu tive a oportunidade de visitar com você. Nós andamos, assim, faz já bastante tempo. Se você for agora, você vai ver que é uma coisa, assim, redentora, transformadora. Complexo Luiz de Campos, né? O habitacional, né?
porque o complexo como todo é uma área de 800 hectares que nós compramos e destinamos 100 para implantação de área habitacional, 4.100 em construção. E praças, no total, até a data de hoje, porque depois das eleições eu já fiz 3 praças, após as eleições já construí mais 3 praças, já passamos num total de 35 praças com academia, toda urbanizada, nova iluminação, academia de saúde. Então, totalmente uma área assim que a gente humanizou para permitir um espaço de convivência das pessoas. Então, em todas as áreas nós fizemos muito, compramos um hospital, municipalizamos os serviços do Hospital Pedro I, municipalizamos os serviços do Hospital Dr. Edgley, que eram hospitais privados, municipalizamos também os serviços da ACD, que hoje é um modelo para o Brasil, construímos um centro de recuperação, que é o primeiro centro de recuperação da saúde do trabalhador do Brasil, modelo também já instituído em Campina Grande. Nós construímos 2 policlínicas, uma nas Malvinas, outra na Zona Leste. Então, assim, ações que se espalham pela cidade inteira. A implantação de LED, nós avançamos substancialmente. A iluminação de LED, né? Muitas avenidas que foram iluminadas em LED, totalmente transformadas na cidade. Então, é uma série de obras e ações que se espalharam pela cidade inteira e terminou, aos poucos, a população tomando conhecimento, e no período eleitoral, com a divulgação do guia eleitoral, nós tivemos condição de unificar, né, essa mídia, evidenciando para toda a população exatamente esse período administrativo, que mesmo no período de crise nós conseguimos avançar substancialmente. Nós vamos avançar nessas questões administrativas, mas eu vou puxar logo para começar para os bastidores políticos, mas antes avisar você que está ligado com a gente, que você pode interagir nos nossos canais de comunicação, e são vários. Anote aí, está na sua tela aí, no Instagram da TV Arapuã, no @TV Arapuã, esse aí no seu rodapé. Siga a programação da TV Arapuã, nosso Instagram, e comente logo abaixo, deve ter postagem já com essa entrevista com o prefeito Romero Rodrigues. No Twitter é esse aí, o TV Arapuã HD. E no WhatsApp, canal fácil, todo mundo tem. Anote aí, 988 89 58 59. Comigo você pode falar direto, comentar essa entrevista no Instagram, @EronCid. Está aí na sua tela no Twitter e no Instagram. Já postei aqui, inclusive já tem comentários. Olha só, a primeira pergunta é logo sobre candidatura em 2018. Veja como o debate é precoce aqui na Paraíba. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta e ela vem do bairro de Manaíra. É a Tácita Leite que faz a pergunta. Obrigado, Tácita, pela participação. Você pode fazer igual a Tácita, mandar sua pergunta logo abaixo aqui no comentário do vídeo, no @EronCid. Eu farei a pergunta ao prefeito Romero Rodrigues, ou o seu comentário, a gente faz questão também de registrar. Prefeito, eu volto para aquela pergunta para lhe questionar o seguinte: quando, às vésperas da eleição, nesse período prévio, as pesquisas que a gente comentou dava esse equilíbrio de forças, chegou a ser, assim, objeto de preocupação dos seus aliados? Não, estava muito tranquilo. Dos aliados, estou perguntando. Alguém chegava e dizia: prefeito, vamos mexer aqui, porque olha, o negócio pode ficar... De forma nenhuma, não tive esse problema, né, essa dificuldade. Eu sentia nas ruas. Essa eleição, de todas as que eu disputei e colaborei também, eu não vi eleição igual. Eu fui bem recebido. Recebido assim, calorosamente por toda a cidade. Da parte urbana para a zona rural. Tanto é que eu ganhei em todos os bairros. Só para você ter noção, a menor diferença da minha postulação para o segundo candidato nos bairros de Campina passou de 20%. A menor diferença. Então, assim, nós ganhamos na cidade inteira. Esse termômetro você sentia? Eu sentia porque eu ando muito na rua. E eu não ando assim com aquele aparato de pessoas. Eu sou uma pessoa muito simples. Você anda a paisana? Eu, por exemplo, final de semana, eu vou à missa com minha família, eu mesmo vou dirigindo. Vou ao restaurante assim, permanentemente. Junto com a família também, aos finais de semana. Não ando com motorista, não ando com segurança, não gosto disso. Não estou fazendo isso como marketing. É a minha própria história, porque eu fui vereador, 4 mandatos, fui presidente da Câmara 3, deputado estadual, deputado federal, até chegar à condição de candidato e prefeito eleito de Campina. E mantive o mesmo modelo de sempre. Ser uma pessoa simples, me comunicar com as pessoas, de atender do mais graduado ao mais simples cidadão campinense, sem burocracia, sem às vezes ter nem necessidade de agendamento, porque esse é o meu modelo, é a minha forma que deu certo e eu tenho mantido
essa tradição na política. Então, falando nesse modelo, prefeito, a sua trajetória política é de vereador, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, sempre demonstrou curva ascendente de votação. São sempre votações que crescem ao longo das disputas. Aí depois foi vereador mais votado de Campina Grande, depois foi deputado estadual mais votado de Campina Grande, deputado federal mais votado de Campina Grande, prefeito de Campina Grande, prefeito reeleito de Campina Grande no primeiro turno com quase 70% dos votos. O senhor atribui isso a quê? Acho que o modelo, evidentemente, administrativo, como vereador, é assim, a forma incansável de atender as pessoas. Terminava uma sessão, eu ficava... A sessão na Câmara naquele período era pela manhã. Eu ficava até, às vezes, 4, 5 horas da tarde atendendo as pessoas. Minha primeira votação para vereador foi 1.436 votos. A última votação para vereador, no meu quarto mandato, foram 8.117 votos. Eu fui o mais votado de Campinas e de toda a Paraíba. Como vereador? Como vereador. E essa marca ainda é nossa. Após essa eleição de vereador, que foi a última, eu fui candidato a deputado estadual, eu obtive em Campina Grande 23.300 votos para deputado estadual. Só em Campinas. Já saí com diploma de deputado estadual em Campina Grande. Eu lembro que o último da nossa coligação foi o deputado Dunga Júnior. Na época teve 20 mil votos. Eu obtive 23.300 só em Campina. E depois, para deputado federal, obtive já 4 anos após, 48 mil votos para deputado federal em Campina Grande. Também já saí com 50% da minha votação no estado toda, já do município de Campina, também com uma votação super expressiva. E para prefeito foi aquela eleição concorrida por 7 candidatos e nós ganhamos no segundo turno com 59,2% mais ou menos do eleitorado campinense no segundo turno. Nesta, graças a Deus, eu acho que o resultado do trabalho, não teve outro modelo. O resultado foi do trabalho e da aprovação da população em função disto. Claro que eu falei em obras e ações, e nós falamos muitas obras de pedra, cimento e cal, de ruas que foram pavimentadas, de praças que foram construídas, de casas que foram entregues e casas que estão sendo construídas, avenidas inteiras, bairros que foram interligados, a exemplo do bairro da Catingueira, pavimentação em asfalto, o bairro das cidades era uma estrada de chão, 3,2 quilômetros de asfalto nós pavimentamos, o acesso do bairro do Mutirão do Serrotão, também pavimentação em asfalto. Interligamos também a Alça Sudoeste, o bairro de Catolé de Zé Ferreira, com também várias ruas que foram pavimentadas. Pavimentação em asfalto, eu posso citar assim rapidamente, só agora, nesse período mais recente, no bairro da Palmeira, a São João, Evaristo Pereira da Costa, Henrique Dias, Francisco Afonso, no bairro do Alto Branco, Agamenon Magalhães, Monteiro Lobato e Franklin Araújo. No Jardim Tavares fizemos a Nossa Senhora de Lourdes, Salviano de Oliveira Neto, Raífe Ramalho, a rua Silva Jardim, que se estende desde o bairro de José Pinheiro, passando pelo Santo Antônio, Jardim Tavares, até a Manuel Tavares, no Alto Branco, com a Epaminondas das Macaxeiras. Fizemos também a João Noro de Melo, interligando a Avenida Brasília ao Hospital Dr. Edgley, a Dom Bosco, Olavo Bilac, deputado Ascendino Moura, Marinheira Agra, e isso tudo no bairro de José Pinheiro. Quem está acompanhando já deve ter percebido que Romero Rodrigues não é só bom de voto, não é bom de memória, porque é um HD. Como é que você consegue memorizar isso? Não, é porque assim, são ações que eu acompanho. Eu, além de realizar as obras, eu vivo a cidade diariamente, visito as obras, ando naturalmente, assim, com essa mesma naturalidade também, faço essa visitação. Estamos falando em obras, se você pode dizer, isso foi em relação ao processo eleitoral? Não, já várias ruas foram pavimentadas após o processo eleitoral. Mas ainda antes, nesse período administrativo, no bairro também da Conceição, nós fizemos a Manuel, a Índios Piragibe, Pedro Marreco, e foram três ruas. No bairro da né? Prata, pavimentação em asfalto, João Machado e Marechal Deodoro. Na Liberdade fizemos a Sergipe, fizemos a Avenida Sergipe, que é uma avenida que tem a intenção de implantação de um binário, e Celso Cunha, Dr. Otávio Amorim, Gasparino Barreto e Pedro Otávio de Farias, que também objetiva a implantação de um binário. Então, nós fizemos pavimentação de ruas na cidade inteira.
E isso, evidentemente, eu acho que foi o sinal da consolidação, da aprovação da população que aprovou aquele modelo administrativo e o resultado, evidentemente, foram esses números que eu acho que, fora a população campinense, a Paraíba toda se surpreendeu. Verdade, prefeito. Você falando aí, fazendo um balanço administrativo, o seu principal adversário, o ex-prefeito veneziano Vital do Rego, deputado federal, tentou puxar na campanha um comparativo de gestão, comparando a gestão dele com a sua. E na propaganda do ex-prefeito veneziano Vital, ou pelo menos no discurso de campanha dele, ele tratava como uma gestão muito superior em termos de números e tal. E focou muito contra a sua gestão, fez várias denúncias, fez vários ataques. Por que é que não teve respaldo desse discurso do ex-prefeito veneziano Vital do Rego, esse comparativo, essa estratégia? Houve, parece, um efeito colateral lá na cidade. Não, teve efeito. O resultado foi exatamente essa comparação que a população fez. A população comparou os 8 anos de veneziano com os nossos 3 anos e 10 meses até o término das eleições. A população comparou os modelos administrativos, a forma de administrar e, evidentemente, também o resultado. Como falei inicialmente, a população votou no trabalho, no resultado. Não é fácil, porque às vezes você faz muita mídia e quando você observa, você não vê o resultado. A população comparou tudo isso. Era o caso dele? Tinha muita mídia e, na realidade, na prática, ainda existiam as obras, as ações. Fora outros problemas que eu não vou questionar, até porque não usei desse atributo nem no período eleitoral. Eu fiquei focado em divulgar a nossa administração, até mesmo quanto às mentiras, que foram muitas, né, ditas por ele no processo eleitoral, inclusive usando o guia eleitoral na cidade. Tanto é que nós recebemos vários direitos de resposta. E eu só procurei nos defender usando o direito de resposta. No nosso guia eleitoral, eu procurei apenas mostrar exatamente as ações administrativas. Na sua previsão mais otimista, você esperava chegar a esse patamar? Veja bem, eu vou só citar um exemplo, até porque eu também lhe convidei para você visitar, você visitou conosco logo no início. Complexo habitacional Luiz Campos, onde nós estamos fazendo 4.100 casas com toda essa infraestrutura social que falei, são 66 ruas e 9 avenidas. 66 ruas e 9 avenidas. 3 creches, 2 escolas, 2 postos de saúde, uma nova cidade, né? 2 praças com academia e mais de 10 praças no total e um CRAS. Já nasce, como falei, maior do que 180 municípios paraibanos. De toda a história de Campina, em termos assim, de investimento, é o maior investimento de toda a história de Campina Grande. Na Paraíba hoje é a maior obra da história da Paraíba. Quanto? Hoje. Qual a obra na Paraíba hoje de 300 milhões de reais? Em execução, em plena execução. E olhe, essa área, por exemplo, eu comprei em 2013, uma área de 800 hectares, preparei o projeto, consegui a contratação, tem uma contrapartida hoje, na atualidade, de mais ou menos 30 milhões de reais por parte da prefeitura, mesmo nesse período de crise. Imagine, você ter 30 milhões de reais para dar de contrapartida numa obra não é fácil, num período de uma crise profunda como essa. Quando nós temos uma cidade, em relação a per capita, ou seja, o que é repassado de destinação do governo federal para a cidade e os nossos tributos, hoje nós temos, talvez seja, por per capita, o município que mais recebe, que menos recebe, aliás, por habitante na Paraíba toda. E a gente conseguia esse recurso. E já em 2014, eu já tinha destinado numa conta no Banco do Brasil, na agência 0063, dígito 9, que é aquela agência central, 12 milhões e 300 mil reais. Já estava destinado lá, reservado numa conta, para exatamente dar de contrapartida nessa obra importantíssima. Então, é uma obra de 300 milhões de reais. Em que momento essa obra foi pensada, prefeito? Porque você não se elegeu prometendo ela. Não. Eu estava focado em tentar desenvolver o município. Campina Grande tem uma vocação. Qual é a vocação de Campina? Desde a origem dos tropeiros da Borborema. Campina era entreposto comercial. Então eu imaginei o quê? Em função da crise econômica, como fazer para a gente tentar, de certa forma, dar um pouco de autonomia, de independência à cidade. A cidade depende muito dos tributos, porque, como falei, Campina é uma cidade grande, com uma população já de mais de 400 mil habitantes, tem uma demanda de vários outros municípios paraibanos, mas tem uma receita pequena. Só na saúde, para você ter noção, nós temos 179 municípios referenciados para Campina Grande. Fora pessoas que vêm de outros estados, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, serem atendidas em Campina Grande. Nós temos, entre creche e escola, 154 creches e escolas na cidade. Então não é fácil administrar Campina. Então, como você contribuir, tendo em vista que o nosso principal tributo hoje é o ICMS? Então eu foquei
para tentar desenvolver a cidade do ponto de vista econômico. Compramos uma área às margens da BR-104 com 230, de 800 hectares. Foi quando nós começamos a pensar. E aí eu imaginei, já tinha dito isso na eleição, na minha primeira campanha para prefeito, todo mundo falava, vou construir casas. Muita gente usava até o número do partido. Conforme o número, é o número de casas. Eu disse, eu vou construir as casas conforme os terrenos que eu consegui viabilizar. Foi isso que eu disse na eleição. E aí nós compramos essa área, 800 hectares, tinha uma parte mais plana, e nós decidimos por destinar essa área para implantação de um complexo habitacional. E no complexo industrial está caminhando pensou? Também. Tem que empresas Não, já tem uma já, ou que engatilhadas? a Rocha Asfalto já está funcionando nela, né, aproveitando os recursos naturais. Já a J-Ancel, que é de perfil de alumínio, também já adquiriu uma área. Já tem, inclusive, os maquinários comprados para implantar. Uma de medicamentos, que é da Farmácia Dias, que é colocar uma central de distribuição para o Nordeste inteiro. E uma também agora que é da Tinta Lux. Já fizeram a aquisição da área, a gente vende subsidiada para permitir também que esse recurso seja reinvestido na área. E agora nós vamos nos concentrar nessa questão da implantação da área comercial e industrial. Uma delas, inclusive, que é bem às margens da BR, nós estamos destinando em torno de 15 a 20 hectares para implantação de um polo de modas, destinado assim, em 3 áreas, na parte têxtil, de calçado e também de artesanato, até porque Campina Grande da Paraíba é a cidade que mais produz calçados na Paraíba. Então, um modelo semelhante, parecido com o de Santa Cruz. Né? Buscando, na realidade, a ideia de Santa Cruz, nós queremos, com parceria com os empresários da cidade, implantar assim, esse polo têxtil, esse polo de modas, aliás, na cidade. Nós estamos falando, prefeito, o senhor está falando aí de uma obra de 300 milhões de reais. O senhor é prefeito filiado ao PSDB, que em Campina Grande é praticamente uma ilha no interior do Nordeste, né? Prefeito do PSDB, governando a cidade do Porto de Campina Grande, numa cidade em que Dilma Rousseff nunca chegou nem perto de ganhar nas suas disputas. Terceira colocada, perdeu até para Marina Silva. Por isso que eu lhe pergunto, prefeito, como conseguir 300 milhões de reais, uma obra desse porte, de recursos de um governo federal, de uma presidente adversária? Vou tentar assim, situar um pouquinho os telespectadores em relação a essa questão. Primeiro, compramos a área e tinha que ter uma área de 100 hectares. É uma área relativamente grande, né? Dentro da parte urbana, que não é fácil em local nenhum. Imagina uma cidade como João Pessoa, como Campina Grande, é difícil. Então eu tive a ideia de comprar a área, preparamos o projeto. E o governo federal sempre disse, tendo projetos, você consegue. Né? Isso foi o que eu ouvi a vida toda. Você pegou pela palavra, né? Eu peguei pela palavra. Claro que eu fui persistente. E tive também, na época, a oportunidade, e aí eu tenho que registrar, que o deputado Aguinaldo era ministro. Das cidades. Das cidades. Embora que na hora já da contratação já era o Gilberto Ossi. Não, foi o Gilberto. Logo na sequência. Mas assim, a parte da concepção mesmo, onde nós conseguimos avançar substancialmente, foi com ainda o ministro Aguinaldo. Então, assim, preparamos o projeto e a gente conseguiu. Agora, eu fui pelo menos umas 30 vezes em Brasília batalhar ao ponto de, no dia 30 de dezembro, veja bem, 30 de dezembro, já nas portas do final do ano, de rompimento do ano, uma sexta-feira, eu saí de 4 horas da manhã de Campina Grande e fui ao Ministério das Cidades, voltei na madrugada por Recife, já assim, em mais uma tentativa exatamente de consolidar este empreendimento. Até porque, como seria 2014, ano de eleição, a gente tinha que acelerar um pouco essa questão para evitar, né, assim, uma dificuldade por conta do processo eleitoral. Fui persistente, o ministro Aguinaldo também, de certa forma, colaborou muito nessa fase de concepção do projeto e eu sempre disse em todo local, eu não fiz política brigando com quem quer que seja. Eu acho que eu tentei fazer uma política... Aí na sua campanha em 2012 você usou muito isso? Usei muito isso e foi confirmado. Você nunca me viu, inclusive, brigando com quem quer que seja. Eu fui muito agredido, mas nunca você me viu atacando quem quer que seja. Porque é também uma característica própria. Que tem quem discorde, mas eu não posso mudar a minha personalidade, o meu perfil. O meu caráter é esse. Eu não gosto de estar brigando com as pessoas assim, espontaneamente, sem haver nenhuma necessidade. Nós estamos falando aqui eu acho que contribuiu significativamente. Está falando aqui de gestão administrativa. Na política, do ponto de vista político partidário,
Onde é que houve acerto aí na soma, na aliança que foi construída? Qual foi o papel dessa aliança, da costura política? Outra obra importante, só para concluir o raciocínio também que nós conseguimos, inclusive ainda no período já de 2013, inclusive a contratação, foi a Alça Leste, que é aquela obra que é uma nova avenida, são 10 quilômetros de pavimentação em área nova, desbravando chão novo, terra nova, solo novo, tanto do ponto de vista de mobilidade, como também do ponto de vista imobiliário, que é ali por trás do Garden Hotel, na BR-230, interligando a BR-230 à Avenida Santo Antônio, no sentido de Massaranduba, e ainda com a derivação a partir de uma rotatória que também se destina para a zona leste da cidade. E se você tiver boa memória, até porque você é sertanejo, passa muito ali nas mediações do Espásio, fomos nós que construímos praticamente aquela avenida, né, a Agimir de Figueiredo toda. Construiu o primeiro e o segundo viaduto, as vias centrais e as vias laterais. E agora estou implantando também com recursos próprios todo um projeto novo de iluminação, assim, quase 3, 4 quilômetros de iluminação também, para dar grandeza, segurança, inclusive, às pessoas que circulam naquela artéria. Até porque é uma área muito demandada pela população por conta da universidade, a Facisa, que fica às margens desse entroncamento rodoviário ali, nas margens da Agimir de Figueiredo. Em relação à coligação, aliança, olha, eu acho que política se faz somando, né? Eu sempre tive essa filosofia. É a arte de ciscar, mas para dentro, não para fora. Eu tentei construir, fiz um esforço muito grande para ampliar esse leque de coligações. Perdi ainda um partido já próximo à consolidação exatamente daquele período final, foi o DEM. O DEM. Mesmo tendo tido a garantia prévia do deputado Efraim Filho, que o DEM decidiria pela opção no município de Campinas, mas nós perdemos. Tudo bem, águas passadas, eu não vou mais o DEM indicou o vice atrás. de veneziano. Indicou o vice, tinha um vereador que tinha uma vinculação conosco, que terminou não estando conosco na coligação, até porque ele era do Distrito de Galante, e eu disse a ele que ele poderia ser prejudicado. Mas, bom, fizeram as opções, não adianta mais chorar o leite derramado, mas assim, a gente ainda conseguiu construir uma boa coligação, e evidentemente que isso é uma soma de esforços e ajuda muito, porque na nossa coligação nós tínhamos 165 candidatos a vereador. Então eu acho que ajudou também, inclusive um pouquinho no tempo de televisão, porque nós conseguimos construir um tempo superior a todos os outros candidatos. Nós vamos aprofundar sobre política e fazer as perguntas dos telespectadores que estão aqui no Instagram, no @EronCid. Obrigado a você pela participação, no @TV Arapuã. Um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua falando e entrevistando o prefeito de Campina Grande, prefeito reeleito pelo PSDB, Romero Rodrigues. É um instante só. Black Friday, Lojão Rio do Peixe. Descontos inacreditáveis em toda loja. Cama box casal com molas de 999 por 699. Lavadora de roupas com capacidade para 8 quilos de 1.249 por 899. Painel para TV até 55 polegadas de 399 por 249. Roupeiro com 6 portas e 2 gavetas de 1.089 por 799. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. A vantagem que um bom plano de saúde tem. Senoft, Centro Oftálmico Tarcísio Dias. Tecnologia e um quadro clínico que é referência, atendendo das 7 às 21 horas. Senoft, Centro Oftálmico Tarcísio Dias. Sua visão em foco. Assista Rede Verdade, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. A gente nasce, cresce e conquista a independência, até que chega um momento na vida em que nos tornamos dependentes de uma boa ação, da compaixão, da boa vontade, de alguém que de verdade se importa e quer o bem do outro. Faça um belo gesto. Doe sangue. Uma campanha do Botafogo da Paraíba. Apoio TV Arapuã. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia.
Arapuã frente a frente e hoje numa conversa com o prefeito de Campina Grande, frente a frente hoje aqui com Romero Rodrigues do PSDB. Prefeito, antes do intervalo, o senhor fez questão de frisar aqui que não é de briga, não é de brigar, não é brigado com ninguém. Qual é a relação sua hoje, da Prefeitura de Campina Grande, com o governo do estado e com o governador Ricardo Coutinho? Não é das melhores não, né? Não tenho boa relação porque ele não quer, né? Mas eu estou à disposição. Eu acho que nós teríamos obrigatoriamente que discutir questões administrativas. Para isso, inclusive, o ano passado, nós protocolamos um ofício solicitando uma audiência. O ano passado? O ano passado. Eu não recebi ainda a resposta, mas solicitamos, até porque 2015. nós precisamos debater. Você está falando de 2015? É, exato. Assuntos que pertencem ao município, que as pessoas não vivem no estado nem na União. Ainda espera por essa resposta ou vai Ninguém fazer um mora, novo ofício? Heron, nem na União, nem mora nos estados. As pessoas moram nos municípios brasileiros. E é preciso que as pessoas se entendam em torno de pontos de vista administrativos. Ainda espera por essa audiência ou vai fazer um novo protocolo? Porque, assim, essas questões eu não vou politizar uma discussão, um debate em torno de temas que dizem respeito à cidade. Tanto é que, em relação a essa questão dessa audiência, nós, inclusive, colocamos no documento que seríamos acompanhados do presidente da CDL, da Associação Comercial e da FIEP, para discutir assuntos de interesses exclusivos da cidade. E por que o senhor acha que não foi concedida audiência nem respondida? Eu não sei, aí eu tenho que perguntar ao governador. Mas nem suspeita? Eu fiz minha parte como prefeito. Não suspeita? Não. Eu fiz Seria minha uma parte, discriminação com Campina ou não, eu acho que questão assim, enfim, política eu acho que mesmo? não demonstrou, talvez, interesse de realizar esse encontro, essa audiência. Ele que questionou tanto, agora, recentemente, essa questão de Temer, né? Então, assim, deveria ter o mesmo comportamento em relação à demanda que surgiu, não minha. Eu apresentei a demanda em nome da cidade, mas não vou entrar nesse tema, esse tipo de picuinha. Eu acho que a gente tem que ter grandeza para discutir os temas que são de interesse de todos. Falando em discussão de temas que são de interesse de todos, o governador Ricardo Coutinho, o governo já sinalizou que vai fazer, no começo de dezembro, um encontro com os prefeitos dos 223 municípios paraibanos. O senhor vai? Eu não recebi esse convite ainda, para ser bem sincero. Agora, no início de dezembro, eu não sei qual a data, por isso que também não posso informar. Eu vou estar tirando 10 dias de férias. O governo está anunciando como 5 de dezembro. Aí eu for convidado e não coincidir com o meu período, eu vou tirar 10 dias apenas de férias em torno disso, eu irei, se for convidado. Evidentemente, não vou de intruso, nem para esse, nem para, na realidade, reunião de encontro de prefeitos nenhum. Até porque eu fui convidado agora para o do PSDB em Brasília e não vou. Porque, sinceramente, se for assim, encontro simplesmente para ser encontro de prefeitos, eu não vou para nenhum porque eu acho improdutivo. Isso é o meu ponto de vista. Não sei, assim, se tem algum tom administrativo. Se tiver alguma característica administrativa e eu for convidado e não for nesse período, não terei dificuldade nenhuma em ir. Qual a avaliação que o senhor faz da ação do governo do estado na sua cidade, Campina Grande? Eu acho que a cidade merece muito mais atenção, sem querer fazer com isso uma crítica política. Estou falando do ponto de vista administrativo. Então, assim, há uma disparidade muito grande em relação aos investimentos da cidade, que assim, que a cidade a cidade se ressente muito disto, né? E eu acho que talvez até nessa eleição municipal tenha dado uma resposta em torno dessas questões administrativas em função da ação do governo na cidade. Tanto é que essa questão da água mesmo, do abastecimento, da crise hídrica, né, a gente vê assim uma desatenção muito grande com a população campinense em relação a esse grave problema, talvez o maior de toda a história da cidade. O governo tem dito sobre esse tema aí da crise hídrica de Campina Grande que a única solução é a transposição das águas do Rio São Francisco, que tem que aguardar. Qual seria outra saída, prefeito? Mas, Heron, veja bem, eu não quero discordar da transposição, que é de fato talvez a solução a médio e longo prazo. Porém, a transposição, ela tem um ponto de partida e também um ponto de chegada. Qual a chegada? Cidade de Monteiro. Ocorre que entre o município de Monteiro e o açude de Boqueirão tem um percurso, precisa ser vencido. Vencer como? Simplesmente jogando no leito do rio, certo? Inclusive, se contaminando com a água do esgoto de Monteiro e de outros municípios nesse percurso, e ainda tendo que encher 2 mananciais, o de Camalaú e o de Poções, até chegar em Boqueirão, isso demanda tempo. Quando nós apresentamos, inclusive uma proposta que foi oriunda de estudiosos da Universidade Federal de Campina Grande, objetivando, sugerindo, propondo a construção de dutos, né?
uma tubulação de engate rápido, até porque não é contra a gravidade, é só a favor da gravidade, de Monteiro até o açude de Epitácio Pessoa, para acelerar mais, né, esse período entre o município, a chegada e também a destinação no ponto final para se conectar com a adutora de Campina Grande do compartimento da Borborema, para a gente ter uma velocidade maior, evitar o quê? Evitar a contaminação, ser mais rápido, evitar a infiltração, a evaporação e também o roubo, que naturalmente acontece, porque se você estiver morrendo de sede e a água passar aqui, claro que você vai tirar essa água, até porque é um direito universal o acesso à água para todo mundo. Então vai criar muito problema, vai demandar muito tempo. E eu acho que o governo deveria ter observado com mais carinho essa questão há bastante tempo. Não agora, não dá mais tempo, olha, porque não pensou antes. Porque quando você está tratando de água, você tem que observar tudo preventivamente e não deixar o caos acontecer para depois tomar alguma iniciativa. Por outro lado, eu também gostaria de registrar, porque é verídico, que mesmo recebendo dinheiro da Defesa Civil Nacional, Defesa Civil Estadual, não repassou até hoje absolutamente nada para a Defesa Civil de Campina Grande. Então, o carro-pipa nós temos que bancar exclusivamente com recursos próprios da Prefeitura e outras ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura, inclusive a perfuração de poços, que para isso nós compramos uma perfuratriz, nós compramos os caminhões caçambas que eu comprei vários nesse período administrativo, estou transformando agora também em carros-pipas. Mas só que a gente não consegue, por mais esforço que a gente faça, perfuração de poços, essa ação emergencial com carro-pipa, nós não vamos conseguir atender a demanda do município toda, agindo com recursos exclusivamente da Prefeitura. Precisamos de apoio do Governo do Estado e também do Governo Federal. Para isso, inclusive, apresentamos um plano de ação emergencial junto à Defesa Civil Nacional, que é vinculado ao Ministério da Integração. Começar a descarregar aqui algumas perguntas dos telespectadores, começar por Tácita Leite. Ela pergunta, prefeito Romero Rodrigues, ela é de Manaíra, e pergunta se o senhor é candidato a governador em 2018. Porque só foi terminar a eleição, diante da surpresa de muitos, de outros nem tanto, em relação ao desempenho nas urnas que o senhor teve em Campina Grande, numa eleição que disputava com o candidato do PMDB, um ex-prefeito, que governou 8 anos, com o candidato do governo, o deputado Adriano Galdino, né, com 2 candidaturas consideráveis, e que o senhor saiu aí com quase 70% dos votos. Todo mundo já associou a possibilidade de que essa eleição lhe fortaleceu do ponto de vista da estadualização do seu nome. Responda, Tácita Leite, o senhor pretende ser candidato a governador ou o seu partido tem candidato a governador, o PSDB? De fato, foi uma vitória política e eleitoral. Assim, essa é a minha modesta avaliação. Eu agradeço a ela a lembrança, mas, sinceramente, primeiro, eu não assumi nem esse mandato ainda, né? Eu estou concentrado agora. Estou concentrado em concluir esse mandato, que se encerra no dia 31 de dezembro deste ano, saudando e abraçando o vice-prefeito Ronaldo Filho, que está conosco nessa caminhada, até o término desse mandato, para iniciar um próximo mandato, a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Então, sinceramente, eu estou concentrado nas ações administrativas. Eu acho que a política é o resultado de um trabalho. Então, assim, eu devo homenagens a mais de quase 139 mil campinenses. Então, a eles, assim, o meu compromisso e o meu esforço, a minha dedicação de, assim, me concentrar nesse mandato e tentar realizar um segundo mandato melhor ainda do que foi esse primeiro. É óbvio que o senhor vai dizer que está focado na administração, que está focado na gestão, que é prematuro, que é precoce, mas eu vou insistir na pergunta, prefeito. O senhor, nesse debate de 2018, se considera inserido entre as opções para lembrança do eleitorado da Paraíba? Eu vou ser um colaborador, né? Colaborador lá na cidade de Campina, dando o melhor de mim para as eleições de 2018, segurando uma bandeira lá, né? E defendendo aquele que eu compreender, que eu entender que será o melhor para conduzir os destinos da Paraíba como um todo, que não haja discriminação, que insira, né, o litoral, a capital, mas também sem esquecer do interior paraibano, que a gente possa, de certa forma, governar para todos os paraibanos, né, por inteiro, de Cajazeiras a João Pessoa, de Catolé do Rocha a Cachoeira dos Índios, que possa, de certa forma, olhar assim, a Paraíba por inteiro. Então, assim, eu vou estar ao lado dessa pessoa, contribuindo, colaborando e dando o melhor de mim.
mas nesse instante, realmente, de fato, eu estou concentrado na administração municipal. Do ponto de vista partidário, o que é que o senhor defende para o seu partido, o PSDB? Deve disputar? Deve Olha, aguardar? Eu acho que o PSDB, eu acho que não pode perder para o WO. Eu acho que tem que ter, sim, uma postulação. Importante para o partido, tem bons nomes, né? Nós temos, assim, um quadro de opções, assim, muito bom, que tem não apenas capacidade administrativa, mas também densidade eleitoral. Eu acho que saiu com um bom resultado das eleições neste ano de 2016. Se for observar grandes municípios paraibanos onde o PSDB foi vitorioso, então acho que não pode prescindir de ter uma candidatura que se torne viável ao governo do Estado. Então, assim, teremos aí tempo suficiente no futuro para discutir essa questão, assim, mais internamente e depois, evidentemente, dar ciência à população paraibana. Tendo uma candidatura própria, dá para conciliar uma aliança que ficou mais ou menos costurada entre PSDB, PMDB e PSD aqui? Eu acho que sim, eu falei, até porque assim eu estava falando o contrário do que eu disse inicialmente. Política é a arte de construir, de somar, de multiplicar, jamais de subtrair ou de dividir. Então, nesse aspecto, eu acho que quanto maior for e mais ampla a coligação, não podemos ter em política, e alguém podia até dizer, por que essa coligação ou aquela que você fez na eleição de Campinas? Porque a gente não tem que agir com o sapato alto, né? Tem que ser com os pés no chão. Né? Eu acho que é a arte da soma mesmo, da multiplicação, como falei. Dá para conciliar tantos interesses numa chapa só? Dá, é possível. Veja bem, quantas vagas não temos, né, na chapa majoritária. Vamos fazer assim uma conta bem rápida. Mas tem muitas aspirações. Mas vamos ver, ó, governador, vice-governador. 2. Senador, 2 de senador e suplentes também de senador. Aí dá 6 espaços. E as questões administrativas também, desde que seja, né, de forma transparente. Tem uma pergunta aqui, prefeito. Então, acho que nesse aspecto, acho que tem espaço que, assim, comporta aí várias agremiações partidárias. Tem uma pergunta aqui, já mais assim, cabulosa. Tiago Márcio, ele diz, Romero hoje tem nome e sobrenome ou ainda depende do Grupo Cunha Lima? Olha, eu acho que... Tiago Marcos. Obrigado, Tiago. Tiago, eu tenho uma relação de amizade, de parceria partidária com o Grupo Cunha Lima há bastante tempo, de Ronaldo, de Cássio. Agora eu tive Ronaldinho como vice-prefeito. Assim, tem uma relação harmônica, administrativa. Até porque eu sou muito sincero nas minhas colocações. Agora, eu também não poderia, e não é nenhuma presunção em dizer que eu trabalhei muito para construir a minha própria trajetória. Evidentemente que se você perguntar se o papel do grupo foi importante nas vitórias que nós conquistamos, eu reconheço que foi. Agora eu trabalhei, eu ralei muito, dei muito duro. Né, e eu acho que essa eleição agora recente provou, até porque eu acho que a vitória foi a consolidação de um trabalho que foi realizado, foi o resultado de um trabalho. Nós falamos, eu até usei esse termo, falamos em obras de pedra, cimento e cal, mas a gente pode falar também na valorização do servidor, que eu esqueci de abordar esse tema, na educação. Só para você ter noção, Heron, eu vou citar só a educação como exemplo. Em 3 anos, não estou citando nem o 4º ano, porque agora em 2016, nós concedemos 11,36% de reajuste para o servidor da educação, para o magistério. Mas eu queria lembrar que em 3 anos, nós concedemos, somado, na soma, mais de 150% de reajuste para o servidor da educação. Porque nós implantamos o piso salarial, nós implantamos os níveis para mais de 800 professores. Então, assim, teve uma evolução tão grande que, graças a Deus, eu acho que o objetivo principal nós alcançamos, que foi o avanço na nota do IDEB. Né? Nós atingimos, aliás, passamos do que estava sendo estabelecido pelo IDEB, através claro que é a proposta do Ministério da Educação. Chegou ao ponto de, em algumas determinadas escolas, já atingimos a meta de 2024. E foi fruto de quê? Da valorização do professor, do educador, do estímulo que nós concedemos, inclusive com a implantação do 14º salário nas escolas de melhor desempenho. Então, assim, é um resultado de tudo isso. Eu acho que, na realidade, embora a gente reconheça o importante papel preponderante que foi exercido pelo grupo e a colaboração que deram, mas essa eleição foi o resultado também de um trabalho e dessa conjunção de forças que
que se manteve unida até as eleições de 2016. Registrar aqui as audiências aqui, várias mensagens que chegaram, não dá tempo para citar todas. Pedro Henrique, obrigado Pedro Henrique. Coronel Kelson, cumprimentando pela entrevista, prefeito, falando aos conterrâneos campinenses dele. Marinho, deixa eu ver o nome do Marinho aqui. Felipe Marinho, obrigado pela participação, Felipe. Patrick Teixeira, que inclusive está aqui nos estúdios aqui, reivindicando ao STF. Ele diz o seguinte: o STF está decidindo se continuamos ou não com o direito de recebermos a medicação pelo governo para que a Constituição Federal seja cumprida. Assino abaixo assinado, aí dá uma página aqui, sobre as pessoas que dependem de uma medicação para viver. Isso é uma luta do Patrick Teixeira, que tem sido muito recorrente nas redes sociais. Martinez Lima, perguntando aqui ao prefeito se pode diminuir o São João de Campina Grande por conta dessa crise hídrica, se vai ou não vai diminuir. Marcel Lima falou sobre a questão hídrica de Campina Grande, ele está no bairro de Manaíra, perguntando, o prefeito já respondeu. Enfim, muitas participações aqui, infelizmente não deu para atender a todo mundo. Prefeito, infelizmente, nosso tempo esgotou, a conversa estava boa demais, mas acabou rápido demais. Prefeito, muito obrigado pela vinda aqui ao programa. João Pessoa, essa região metropolitana da capital, a gente vinha já recebendo várias solicitações de entrevista com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que por si só, pelo espaço que ocupa, é um espaço de relevo. Prefeito de Campina Grande, a cidade de Campina Grande tem sido decisiva em todas as últimas eleições na Paraíba, pela pujança, pelo nível de politização, pela efervescência de Campina Grande. Aproveito para mandar um abraço para Campina Grande, gosto muito de Campina Grande, acho que Campina Grande tem uma atmosfera muito especial, me sinto bem demais em Campina Grande, até acho que tem um Campina Grande no meu horóscopo, não sei para quando. Então, prefeito, obrigado. Então, vou lhe convidar para visitar agora o Natal Iluminado, e já estamos implantando a ornamentação que fazemos todos os anos, até para fortalecer a economia, dizer que estou junto com o Patrick nessa luta em relação à questão do medicamento, ele mais 13 milhões de pessoas que têm o mesmo problema no Brasil, junto ao Supremo Tribunal Federal, mas agradecer a você, Heron, de todo o coração. Em relação ao São João, a crise hídrica independe do São João, até porque nós perfuramos poços no Parque do Povo, foi uma ação nossa também, e o Parque do Povo é totalmente abastecido, sem que a gente utilize água do sistema de abastecimento convencional da cidade, e é um evento importante para Campinas, para Paraíba e para o Brasil. Mas muito obrigado de coração pelo espaço, abraçar o vereador Teles Albuquerque, que nos acompanhou até os estúdios do programa, e mais uma vez, aos telespectadores, um abraço, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado, prefeito. Obrigado a você de casa pela paciência, pela interação, pela audiência crescente de toda segunda-feira, 9h30 da noite, aqui na tela da TV Arapuã.